Olá, a graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 3, Epístolas Paulinas 1, Cartas aos Romanos. No capítulo 3, a santificação dos justificados. Amados, na aula passada, nós vimos o tópico 1, o significado do batismo. E nós havíamos recomendado a leitura do capítulo 6, que facilitou muito o entendimento do significado do batismo. E nós respondemos algumas perguntas. O que é santificação? Qual o meio para a santificação? Qual o significado do batismo? Quais as formas de batismo nas diversas igrejas chamadas cristãs? E como alcançar uma novidade de vida, segundo Paulo. Amém? Lembrando, se você não assistiu essa aula e quiser, só ir lá na nossa playlist, elas estão lá para você tirar todas as dúvidas e fazer um estudo pormenorizado desse conteúdo, ok? E hoje nós estamos começando, então, aí o tópico 2, né? É o último tópico desse capítulo, a lei, a analogia do casamento. E para tal, nós recomendamos aí que os irmãos, né, eu já tinha falado na aula passada, mas só relembrando, estudem ou leia o capítulo 7 e o capítulo 8, que são os capítulos principais do estudo de hoje, ok? Então, vamos lá. Paulo prova que a justificação é pela fé, sem obras da lei. E que, de igual modo, a nossa santificação, seja ela instantânea ou progressiva, vem pela nossa união com Cristo, sendo o senhorio sobre nós e a nossa voluntária submissão a Ele, né? A nossa entrega, nós temos que entender isso. Já aqui no capítulo 7 de Romanos, vemos que o crente está morto para a lei, e que a lei exigia a morte do transgressor. Esse princípio nós temos que entender, né? Porque foi exatamente a redenção, a remissão de Cristo que veio e levou sobre ele todas as nossas transgressões, né? Como diz lá em Isaías, no capítulo 53. Porém, Cristo, como já falamos, sofreu e morreu por nós, em nosso lugar, ok? Então, sendo assim, unido a Cristo, o crente morreu tanto para o pecado como para a lei. Entenda isso. Você morreu tanto para o pecado como para o efeito da lei, tá? Então, a lei termina na morte. Ela não tem, assim, poder sobre o defunto, ok? E se você já leu o Romanos, capítulo 7, você viu que do versículo 1 ao versículo 6, Paulo apresenta o assunto de nossa relação com a lei de Moisés, tomando por base, assim, a ilustração do casamento, no qual o marido e a mulher eles prometem fidelidade um ao outro até que a morte os separe, né? Então, qual é o princípio da lei? Até que a morte os separe, né? Então, segundo Paulo, a morte rompe o elo matrimonial e concede ao cônjuge vivo o direito de contrair novas núpcias ou de casar novamente. Então, observe aqui. Como salvos, né? Nós morremos com Cristo quando ele morreu por nós, tá? Deste modo, estamos mortos para a lei que antes nos condenava. Então, isso quer dizer que você está justificado. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 6, diz: agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não em caducidade da letra. Ok? Estamos livres, amados, para nos unirmos a outrem, a saber, Jesus Cristo, né? Por que Jesus Cristo? Bom, tanto é que Paulo ele usou essa ilustração do casamento para explicar, mas depois nós vamos ver outras ilustrações e comparações, tanto no Evangelho, né, como em outras cartas, em que
é colocado Cristo como noivo e a igreja como a noiva. E a palavra de Deus diz que ele vem buscar uma noiva santa e adornada, sem ruga, sem mancha, com várias características, ok? Então, o primeiro casamento foi com a lei, né? E esse casamento foi infrutífero no tocante à justiça. O segundo matrimônio com Cristo, com o qual morremos e ressuscitamos, nos faz uma nova criatura e nos conduz a produzir frutos de justiça, né? Ou seja, ações que agradam a Deus. Então, quando nós estamos produzindo frutos de justiça, nós estamos praticando, nós estamos colocando a palavra em prática, e essas ações, elas agradam a Deus, né? Então, isso quer dizer o quê? Que nós estamos libertos da velha natureza e obrigações passadas. Agora o crente está livre para se casar com outro, né? E com Cristo ressurreto, nós temos essa concepção, ok? Motivações diferentes. Vamos lá novamente. O texto de Romanos, no capítulo 6, de capítulo 7, versículo 6, que nós acabamos de ver, põe em contraste aqui a velha motivação externa. Qual que era a motivação externa? De servir a Deus, pelos princípios errados, vai servir a Deus. Com a nova motivação interna, de me relacionar e caminhar com Cristo. A primeira vinha da letra da lei. A segunda vem do Espírito de Deus, trazendo uma nova vida através do poder do Espírito. Ok? Então, se a lei não pode nos justificar, né, nem dar-nos poder de viver uma vida santa, talvez eu possa criar uma conjectura aqui. Qual a sua função em relação do homem, né? Então, algumas dentre as quais nós podemos citar. Primeiro, revelar a Deus e a sua vontade. Nós estamos falando da lei, ok? Né? Da lei. Segundo, trazer o pecado à luz e revelar a necessidade de um Salvador. Olha, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ok? Terceiro, prover uma norma de justiça. Lembrando, apenas prover, não operar. Amados, a lei, ela funciona como um termômetro, que registra que você está com febre, mas só o fato dela registrar que você está com febre não quer dizer que vai te curar. Você precisa de outras medidas para isso. Então, a lei faz isso, ela só mostra o que está certo e o que está errado, né? E o que precisa ser feito depois para que haja o conserto. A lei e a consciência. Bom, Paulo, ele descreve o seu próprio conflito interior com a carne, né, para mostrar o exemplo de que todos nós, somos falhos, né? Então, aqui nós vemos não somente o dilema de Paulo, mas também o reflexo do nosso. É que o cristão vive em dois mundos, e eu tenho que entender muito bem isso. Nós vivemos em dois mundos, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. O mundo temporal, o material, e o mundo espiritual. Amém? Aí lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 7, Paulo questiona: que direi, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Ok? Então, observe aqui. Paulo, ele muda o pronome de nós e ele agora já começa a falar dele. Eu. Mas eu não teria conhecido, né? Começa a descrever a batalha pessoal que ele tem. Contra o quê? Contra aquela natureza pecaminosa, né? Que insiste em
impressionar. Então, esse capítulo 7, ele alerta todos os homens com relação a isso. Então, é evidente que Deus não espera que vivamos uma vida cristã normal, como resultado dos nossos próprios esforços. Amado, não é por força e nem por violência, tá? Mas é pelo agir. Ele espera que deixemos Cristo viver em nós pelo seu Espírito Santo. E em nós produz uma vida abundante e vitoriosa, né? É dom de Deus, lembre-se disso. A luta e vitória. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Novamente aqui temos uma demonstração fiel e pessoal do eu, do novo homem, lutando por viver uma vida cristã. Então, é um quadro vivo da luta que se trava, né, naqueles dois mundos, aquelas duas naturezas do crente, né, o material e o espiritual. E aqui nós podemos tirar vantagens, né, daqui do capítulo 7, vantagens espirituais, quando nós lemos ali nos versículos 19 e 20, inserindo, por exemplo, o velho homem e o novo homem nos lugares onde aparece o pronome eu. Então, como que ficaria isso? Diz assim: porque o que eu, velho homem, faço, eu, o novo homem, não aprovo. Pois o que eu, o novo homem, quero, isso eu, o velho homem, não faço. Mas o que eu, novo homem, aborreço, isso eu, o velho homem, faço. Né? Então, aqui no versículo 19, Paulo mostra a sua incapacidade de obedecer à voz da consciência, sabendo que está certo e não é o suficiente. Né? Amados, entenda, o nosso campo de batalha é a nossa mente, é onde que se encontram os maiores conflitos. Não, disto, Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou lá, ó, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E talvez você já experimentou alguma vez uma batalha dessa magnitude, dessa natureza, né? E talvez você poderia até falar como Paulo, ali em Romanos, o capítulo 7, versículo 24, a parte B. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Né? Então, observe aqui que Paulo, logo depois do seu brado aí de desespero, diante da fragilidade humana, né? Diante da fragilidade, nos ajuda a perceber que, pelo Espírito Santo, nós podemos experimentar de maneira plena a espiritualidade cristã, só através disso, ok? Então, o segredo da vitória espiritual. Então, observe. Consiste em deixarmos de olhar para nós mesmos e nos concentrarmos no Senhor Jesus, nosso padrão, nosso modelo, e reconhecer aqui, primeiro, os mandamentos de Deus são santos, justos e bons. É o que diz lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 12. Segundo, os mandamentos não podem mudar a nossa vida. Nós já lemos esse 7,14, mas vamos repetir mais uma vez para ajudar na memorização. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Terceiro, a nossa força de vontade e os nossos esforços não dão vitória contra o pecado. Amém? Romanos, capítulo 7, versículo 21, fala: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Quarto, devemos pedir ajuda e libertação divina
confessando os nossos pecados e confessando os nossos pecados e a necessidade de um Salvador. Romanos capítulo 7, versículo 24, fala lá: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E por fim, devemos louvar a Deus pela vitória em Cristo, reconhecendo que não devemos confiar em nós mesmos. O homem é falho, amados, né? E nós fazemos tudo pela direção do Senhor, porque a palavra mesmo nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outro ponto, a única saída. Então, Deus nos proveu vitória através do pacto feito na cruz, né? Então, portanto, não é esforçando-nos para matar o velho homem, como faz algumas pessoas sinceras, nem pedindo que seja desraigado a velha natureza, como também muitos pedem. Devemos nos lembrar de que a nossa nova natureza não peca. Por quê? 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ok? Então, o ponto aqui é o seguinte, como nós acabamos de ler. O que necessitamos, Deus dá em resposta à nossa fé e o nosso clamor. Tá? Então, mas rapidamente vem, assim, a resposta da parte do Espírito de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 25, a parte A. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Clamamos, e o Senhor responde. Ok? Objetivo, aprender a andar no Espírito. Tá? Então, vamos fazer aqui uma revisão de tudo que nós já vimos desde o início do estudo de Romanos. Bom, no início ali do capítulo 3, ao desdobrar o evangelho ali, né, Paulo mostra que de um modo o Deus justo e amoroso resolveu o problema do pecado e providenciou a salvação para o pecador. Decorrente do quê? Decorrente da fé e da obra da redenção em Cristo. Já no capítulo 6 e 7, ele trata do crente separado do pecado e dedicado a Deus, identificado ali com Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Então, vimos a impossibilidade da vitória pelas nossas próprias forças. Entendemos que nós somos imitados. Agora aqui, nós vamos começar a falar agora em Romanos, capítulo 8, descobrimos o poder para desenvolver a nova vida que Cristo nos dá. Ok? Então, qual é o segredo? Qual é o segredo de uma vida vitoriosa sobre o pecado? Amados, trata-se da vida no Espírito, ou como o tema está indicando, eu tenho que aprender a andar no Espírito. Amém? Então, em Romanos, observe, em Romanos, a primeira parte, nós vimos Deus, o Pai, e o seu justo julgamento de toda a humanidade. Na segunda parte, vimos o Filho levar a nossa culpa e a sentença de morte, ressuscitar e conceder uma nova vida a todos nós. Em terceiro, né? E na terceira parte, vemos o Espírito Santo operando em nós, o que o Pai e o Filho planejaram e providenciaram para nós, para cada um. Não estamos desamparados. Ok? Então, diante de tudo isso, nós não devemos pensar que os membros da Trindade Divina estão trabalhando isoladamente ou independentemente entre si. Não, muito pelo contrário. Né?
todos os elementos da Trindade cooperam na obra da redenção. Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Então, uma das marcas inegáveis dessa nova vida é a habitação do Espírito Santo de Deus na vida de cada cristão. Ele habita em nós, ok? Vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 1, versículo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este é o resultado da nova vida em Cristo. Nenhuma condenação há. Né? Então, observe aqui, porque esse versículo parece simples, mas ele diz muita coisa. Então, observe. A culpa agora é coisa do passado, o castigo já foi cancelado, a lei do pecado e da morte foi anulada, e agora nós estamos livres. Livres somos. Amém? Então, o Espírito Santo veio para operar em nós. Esta é a vitória que Cristo providenciou para nós. Amém? A vitória sobre a morte. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinaram para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém? Observe aqui, amado, esta passagem é um aviso a todos nós, que às vezes pensamos que podemos levar uma vida espiritual independente do poder do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Não, nós dependemos completamente dele. Tá? E lá em João a gente vê muito bem isso, falando que através do Espírito Santo é que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos, se nós nos afastamos dele, não vai dar certo. Então, o Espírito Santo veio para guiar o crente no caminho da santidade. Ele que está na coordenação, tá? Mas aqui vem a grande questão na vida do cristão. O problema aqui consiste em saber se o cristão quer ou não seguir a orientação do Espírito Santo. Entendeu esse ponto, amado? Se o cristão quer ou não, ele não vai arrombar. Ele age por permissão, comum acordo, tá? A vida vivificada. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, a palavra aqui, vivificar, significa tomar a vida, ou tornar a vida. Né? Não tomar, é tornar a vida. Ok? Então, observe. A estrutura. Os nossos corpos são mortais. Mas o espírito de vida que vive em nós trará a cura para o nosso corpo, libertação dos apetites desordenados e a ressurreição depois da nossa morte. Ok? Então entendemos isso. Orientação e segurança. A vida cristã não consiste apenas de experiências ocorridas no novo nascimento. É uma experiência diária e contínua. Isso aqui é muito importante, nós aprendermos isso, amados. Diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, vamos observar aqui. As expressões andar e guiados pelo Espírito refere-se ali a uma experiência habitual, uma experiência contínua, uma experiência diária, ok? Então, continuando aí, Romanos 8, 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Ok? Então,
Apesar disso, alguns tentam levar uma vida justa apenas por temer o castigo de Deus. E vive um constante receio de ofender a Deus. Amados, lembre-se, a palavra diz: não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Intimidade com o Senhor, relacionamento, ok? Então, o Espírito Santo opera uma mudança tão profunda na natureza da pessoa que esse ato é chamado de nascer de novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ok? O que eu tenho que entender disso aqui? No céu, amados, com a obra de Cristo Jesus, ocorreu uma transação legal. Deus aceitou-nos como seus filhos. Se você não é filho de Deus, não é adotado como tal, né? Deus só adota os que são filhos, né? E quem são os filhos? Você pode talvez questionar. Lá em João, no capítulo 1, versículo 12, responde: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram na obra de Cristo Jesus. Então, é pela fé na obra de Cristo. Isso é o que nos habilita a sermos filhos de Deus, ok? Continuando. O espírito de adoção coloca-nos num relacionamento familiar tão íntimo com Deus que podemos aproximar-nos dele com confiança e chamá-lo de Pai. Observe, lá em Hebreus, eu já falei algumas vezes, mas vou repetir. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz que nós podemos entrar ousadamente diante do trono da graça. Por que eu posso entrar ousadamente? Porque eu estou entrando diante da presença do meu Pai, né? E quando eu falo de relacionamento aqui familiar, relacionamento familiar íntimo com Deus, eu estou descartando aquele temor anterior que nós vimos ali, ó. Eu não vou fazer as coisas porque eu temo a Deus, eu temo o castigo de Deus. Não, eu faço ou não faço algumas coisas por amor ao que Deus fez por mim, em nos resgatar, em nos adotar como filho, né? Por isso, nós não somos mais escravos, mas agora o nosso posicionamento é de filhos, e não só de filhos, nós somos herdeiros seus, da graça, amém? A redenção do corpo. Observe aqui, nós já falamos no livro passado, né? Mas vamos revisar aqui um pouquinho, só para nós entendermos. Deus criou a Terra para ser o lar da humanidade, amém? Mas o pecado de Adão afetou não somente a ele, mas também a terra e toda a criação. Ok? Vamos lá, Romanos no capítulo 8, versículo 20, diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que se sujeitou. Então, observe, o que está falando? Que a criação, né, está sujeita à vaidade por causa da queda de Adão, né? Todos sofremos o resultado da rebelião de Adão. Toda a criação, segundo Paulo, está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos, no capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tá? E em Romanos 8, 23, a parte B, acrescenta lá, e a redenção do nosso corpo. Amém? A perfeição da salvação. A chamada de Deus é parte importante da nossa salvação.
João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o que está falando aqui? Deus nos conhecia antes de nascermos. Ele sabia quais os que respondem à sua oferta de salvação e quais os que não respondem, mas que vão rejeitar. Por quê? Deus, ele é onisciente, conhece todas as coisas. E nós temos que entender esse princípio aqui para eu não desvirtuar o princípio da predestinação, tá? Então, observe. Deus deixou a escolha ao nosso cuidado, né? Eu aceito ou não aceito. Mas ele planejou o que faria para os que se tornassem seus filhos. E aí ele predestinou para que fosse conforme a imagem de seu filho Jesus. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, de nos transformarmos à imagem de Cristo Jesus. É esta a predestinação que a Bíblia ensina. E Deus quer chamar, justificar e glorificar os salvos. Então, para nós encerrarmos esse capítulo, né, esse tópico, vamos observar aqui os cinco termos teológicos que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, observe. Presciência, predestinação, chamada, justificação, glorificação. Talvez você possa questionar, é possível vivenciar essa experiência? Bom, eu posso falar o que Paulo nos diz. Segundo Paulo, o cristão pode experimentar isso de tal maneira a ponto de exclamar ou de dizer: logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, como está registrado lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Amém? E aqui nós terminamos o capítulo 3, amados. Na próxima aula, nós estaremos entrando no capítulo 4, a dispensação de Israel. Tópico 1, a rejeição de Israel, o escolhido de Deus. Nós aqui recomendamos a leitura aí do capítulo 9 e 10 para facilitar, né, o seu entendimento. E nós vamos responder algumas questões. Primeiro, qual a relação do plano de Deus para com Israel como nação? Se os judeus foram rejeitados como nação, o que será das promessas de sua restauração nacional? E terceiro, Israel, sendo povo escolhido de Deus, rejeitou o seu Messias. Será Israel ainda restaurada? Nós estaremos respondendo isso na próxima aula, amém? Bom, espero que você tenha curtido, tenha gostado. Não esquece de deixar ali o seu like, né? Fazer as críticas que você achar que tem que fazer nos comentários, fazer os seus questionamentos, tirar algumas dúvidas, né? Lembrando que todas essas aulas, elas estão ali no playlist. Você pode ir lá e fazer as suas revisões, não importa a hora que você está fazendo a revisão. Se surgiu qualquer dúvida, você manda a sua pergunta que nós estaremos respondendo, ok? E não esquece aí de compartilhar esse canal com seus amigos, parentes, vizinhos, né? Para que eles também possam ouvir da palavra e o Espírito Santo possa tocar nos corações deles. O nosso objetivo aqui é levar o Evangelho a todas as pessoas, e para que elas aprendam e possam crescer em conhecimento e graça. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira, em nome de Jesus.